Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Alan e você está no canal Com a Cabeça na Ciência. Vamos para mais um vídeo hoje falar um pouquinho de estatística que é tão importante aí no nosso cotidiano, né? Principalmente aí quem vai prestar o Enem, as pessoas que vão prestar concurso. Agora nós começamos uma série de estatística. Nesse primeiro momento, a importância da estatística. Vamos falar um pouquinho aí das medidas de tendência central, ou seja, as medidas de representação numérica. Tá? Vamos separar o que é dados agrupados e dados não agrupados nesse primeiro momento. E assim, nós vamos publicando diferentes vídeos para poder falar sobre isso. Tá? Nesse momento, aí, então, começo com vocês para a gente falar um pouquinho aí, né? Vamos conversar um pouquinho sobre estatística, ok? Então nós vamos nessa agora. Então imagina assim você, estatística, o que vem esse negócio, né? Primeiro, que calor é esse? É absurdo. Primeira coisa, como nós sabemos está tão calor assim, ok? Então vamos ver. Está na média. Se nós pegarmos os dados históricos, nós poderemos perceber que, teoricamente, o calor ele está na média. Então, basicamente, a gente vem falar a respeito disso. Estatística está na média, qual medida que representa melhor o conjunto de dados, não é? Então, vamos lá. O que é estatística, então? Se nós observarmos aí, gente, a quantidade de informações que nós estamos recebendo, que nós somos expostos, né, é tão grande que nós não podemos deixar de pensar o quão é importante a estatística e o que ela pode nos ajudar, né, e principalmente como ciência, como é que a gente pode trabalhar de forma que essa ferramenta seja configurada, né, hoje em dia como uma das mais importantes, quer seja na empresa, quer seja onde for, para tomadas de decisões. Então a estatística ela vem nesse esteio de poder ajudar, auxiliar as tomadas de decisões. Então tá. Apesar de estar ligada, aí a gente fala, ao avanço tecnológico, a estatística ela remonta há muito tempo, né? Acho que desde que o homem começou a ideia né, de de criação, mesmo quando o homem ele criava os carneiros no sentido de contabilizar, né, ao guardar dentro das cavernas para poder passar o inverno, ele fazia a relação um para um, igual a gente chama aí na ciência da computação, né? A ideia da cardinalidade, fazer uma associação para um para cada animal do rebanho que entrava na caverna, você tinha uma pedrinha. Era um jeito já de você fazer um levantamento, ou seja, quando acabava o inverno, ele via que precisava colocar mais pedrinhas para representar eh, os animais que tinham nascido durante o período de clausura. Não é? Então aí nós temos, como curiosidade, no mundo aí, no ano 620 surgiu o primeiro Bureau de Estatística, né? Blaise Pascal e Fermat estabeleceram em 1654 os princípios do cálculo de probabilidade, né? Que aí a gente já entra na parte inferencial da estatística. Mas apenas em 1708 aí houve a criação do primeiro curso de estatística na Alemanha. E a palavra estatística só veio aparecer mesmo em 1752. Já no Brasil, nós temos aí, né, o nosso primeiro censo geral, datado aí de 1872, né, e somente aí, quase 60 anos depois, foi criado, né, em 1936, foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós baseamos os dados da nossa população, nós temos as informações a partir dela. Em 1972 surge o primeiro computador aí para ajudar a dar um grande salto na estatística, principalmente no que diz respeito a compilar os dados, a arranjar os dados, né? Como é que a gente fazia organizar. Não basta coletar os dados, né? Apenas em 1997, então, houve a inclusão da estatística, que antes era uma ferramenta, né, no ensino superior,
né? Para um ensino fundamental e médio, ok? Mas o que é estatística? Nada mais é do que um conjunto de técnicas que permite, de forma aí, sistemática, de coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar, sobretudo interpretar, para poder apresentar os dados que você está realizando a partir do experimento, ok? Qualquer que seja a área do conhecimento, hoje a estatística é de suma importância, né? O problema é o uso da estatística em boa parte de suas vezes, né? A gente fala que os números não mentem, mas eles podem mentir. Usa-se muitas vezes a estatística como um bêbado usa um poste de luz, mais para suporte do que para iluminação, ok? Então assim, a gente fala um pouquinho aí as fases da estatística, ó, os dados coletados, o processamento, e aí a gente apresenta informações concretas, né? Nós já temos um vídeo aí que nós falamos a respeito do que é população amostra e a diferença de trabalhar a estatística nos dois casos, a forma representativa de cada um, ok? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho aí da a relação aí, ó, a utilização da estatística, aí a gente tem as pesquisas eleitorais, científica, o censo, o marketing, aquela questão do market share das empresas disputando palmo a palmo cada pedaço do mercado com seus produtos, saúde, segurança e assim vai, ou seja, todos os nossos segmentos, ok? A grande questão é, eu trabalhei os dados, mas como vou trabalhar esses dados, né? Mas como vou organizar esses dados? De forma não agrupada ou os dados precisam ser agrupados? Bom, depende. A gente diz assim, depende, porque depende do tamanho do conjunto, da quantidade de dados, né? Dados não agrupados é mais fácil você estabelecer as medidas de tendência central quando você tem pequenas quantidades de dados, né? A gente fica preocupado com isso principalmente por causa das medidas de variação. E os dados agrupados, quando os dados você já tem um grande número de dados apresentado, que você acaba reunindo-os por características comuns. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho aí, né, dos dados não agrupados e no próximo vídeo a gente fala de dados agrupados, principalmente na leitura de tabela e na leitura gráfica, ok? Então, de qualquer forma, escolher um ou outro vai depender da quantidade de dados de entrada. Principalmente que a gente deve ter aí um cuidado especial com o cálculo dos desvios. Vamos separar as coisas. Dados não agrupados, dados agrupados. Imagina que dados não agrupados você tem uma sequência numérica desse tamanhozinho. 2, 5, 5, 8, 4 e 6. Quantidade pequena, maravilha, mais fácil trabalhar. Você não tem que calcular tantos desvios, você não tem que... ficam muito mais fáceis de serem trabalhados. Dados agrupados, ó, um belo exemplo, você já tem aqui, ó, que para um gráfico desse ser construído, isso aqui já está aparecendo, né, a caracterização de agrupamento de dados muito em função da quantidade de entradas. Imagina aí, ó, uma faculdade com 500 alunos sorteou aí alguns deles para participarem de uma pesquisa. Então, ou seja, na realidade, você poderia ter 500 dados de entrada, cada dado representando um aluno, e aí seria dificultoso trabalhar com isso, ok? Mas aí nós vamos. E como ficam, então, as MTCs? Como é que ficam as medidas de tendência central? Ou medidas de tendências, né, centralizadas? Aí nós vamos falar aí da média, da moda e da mediana, né? Então aí nós vamos por partes para poder falar a respeito disso, né? Nós vamos falar um pouquinho média aritmética. O que se trata a média aritmética? Então somente o somatório dos valores de todos os dados dividido pelo total de dados. Veja, vamos ver esse negócio, como é que fica isso, ok? Apresento para você o conjunto 2, 5, 8, 4 e 6. Bom, então, ou seja, se eu quero trabalhar a média, ó, vou chamar assim, a média aritmética, esse x barrado aqui, é a somatória de todos os xis dividido pela sua quantidade. Xi, que a gente vai chamar, é cada dado desse aqui, ó. Ou seja, então,
2 mais 5 mais 5 mais 8 mais 4 mais 6. Isso aqui tem que ser dividido por, olha, 6 dados de entradas, né? Então aqui nós temos 5 mais 5, 10, mais 8, 18, mais 2, 20, mais 24, 30 dividido por 6. Ou seja, 30 dividido por 6, se nada mudou na matemática, até ontem era 5. Hoje eu espero que ainda continue. Então aí, ó, nós temos a nossa média aritmética simples para dados não agrupados, ok? De forma análoga, aí tem a mediana. O que é a nossa mediana? É um valor central. E ela serve para quê? Ué, ela pode substituir a média quando ela é muito afetada pelos seus extremos. Então, porque a mediana nada mais é do que o valor centralizado e ela manda uma mensagem assim, ó. 50% dos dados são maiores do que eu e 50% dos dados são menores do que eu. Então, ó, lógico, primeiro para a gente fazer isso, para a gente entender essa mensagem que ela nos manda, primeiro nós temos que ordenar os dados, né? Então, ou seja, vamos lá. Vou pegar aqui 2, 5, 8, 4. A primeira coisa que nós vamos fazer, ó, 2, né? 4, o 5, ó, 2 vezes, ok? O 6 e o 8, ó. Note que você notou, nós temos uma quantidade par de valores. Se é quantidade par de valores, basta que nós façamos o quê? Peguemos os dois dados centralizados, né? Somar, né? AMD, ó, vai ser quem? A soma desses dois aqui, coincidentemente são iguais, né? Dividido por 2. Então, a mediana também vai ser igual a 5, ó. Chamei carinhosamente aí de MD. Agora, gente, e se fosse uma quantidade ímpar de números, de valores, né? Beleza, basta pegar o do meio, que a ideia que a mediana vai fazer é assim, ó, como se você tivesse uma rapadura aí, ó, em vez de uma barra de chocolate, né? Ó, opa, ó. Então, ou seja, a mediana, ela está aqui, ó. 50% dos valores são maiores do que ela, 50% dos valores são menores do que ela, ok? Então, para dados não agrupados é isso. Vamos lá, continuando então. Nós temos aí uma outra medida, a moda, a Gisele Bündchen dos números, ou seja, o valor que mais se repete entre os que mais se repetem. Que coisa, né? Ora bolas, como assim? É porque você pode ter vários números repetindo, mas o mais importante é você perceber aquele que mais se repete entre os que se repetem ou não. Coloca aí o mesmo conjunto de dados não agrupados que nós estamos trabalhando, ok? 2, 5, 5, 8, 4 e 6. E aí nós vamos seguir. Como é que a gente faz? Cara, só observou. O que mais se repete é o 5, não tem mais nenhum outro que se repete, repetiu duas vezes, então o 5, ó, ok? É o valor da moda. Nós observamos que esse conjunto de dados ao qual nós pegamos aí para fazer cálculo da média, da moda e da mediana, né, carinha? São iguais. Todos os valores deram igual. Média igual moda igual mediana. Ou seja, é um conjunto de dados bem simétrico. Maravilha? Então, pessoal, assim, a gente volta a falar a respeito disso, né? Aí no nosso próximo vídeo, né? No nosso próximo vídeo a gente fala aí das medidas de tendência central, né, para dados agrupados, ok? Se você gostou desse vídeo, então eu peço aí encarecidamente que se inscreva no canal, curta, comente, acione aí o sininho
para que você seja avisado quando novos vídeos forem postados por aqui. Mais uma vez, eu sou o professor Marcos Alan e você está no canal Com a Cabeça na Ciência. Fiquem todos com o meu abraço.